Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bibi e hoje eu trouxe 10 dicas para você para o ITA. Mas gente, lembrando que essas dicas também valem para outros vestibulares, então adapte conforme o seu vestibular. E lembrando que são dicas, então bora lá então. Gente, a primeira coisa que eu queria trazer para você é: você precisa aprender a teoria muito bem e depois focar em exercícios. Gente, o que eu quero dizer com isso? Muita gente que está estudando para o ITA às vezes acha que tem que saber o detalhe do átomo de alumínio, como ele se comporta com boro. Gente, não é assim que você precisa. Mas aí essa pessoa, às vezes ela descobre o detalhe, mas na hora de fazer exercício, demora a fazer, erra a conta. Por quê? Porque às vezes ela focou demais na teoria e muito pouco no exercício. Então, para o ITA, gente, o importante é ter uma dose muito boa entre uma teoria solidificada, consolidada. Você sabe sim uns casos particulares, mas não é o cerne do seu estudo. E aí você foca em exercícios, porque gente, o ITA é uma lista de exercícios. E isso daí é uma coisa muito clara sobre o ITA. Você não pode achar que no dia do vestibular vai ter uma pessoa ali na sua frente e você vai fazer tipo uma prova falando para ela o que você sabe sobre a matéria. Não é assim que funciona. Eu mesmo tinha esse problema. Quando eu estudava pro ITA, no começo, eu queria fazer muito assim da teoria, saber, tipo, equação de Schrödinger, aprender não sei o que de Lagrangiana, pensando assim, que teria um professor do ITA na minha frente, no vestibular, e ele ia falar assim: você sabe falar sobre teoria atômico-molecular? Aí eu ia falar: sim, é isso. Não é assim, gente. Então eu focava muito pouco em exercício, no comecinho, isso bem no comecinho. Depois que eu fui entender que pro ITA você não tem que saber do 0 até o 10 absoluto, um gênio da teoria, você não tem que saber o 10. Você tem que saber talvez o que? Um 8, um 9, mas aí você parte para os exercícios e começa a se tornar um especialista em fazer questão. Entende a ideia? Mas uma coisa importante é, você precisa ter a teoria solidificada na sua cabeça. Não adianta correr para exercício se você não sabe a teoria. Beleza, gente? Essa era a primeira dica. A segunda era o seguinte: caderno de fórmulas é muito importante. Economiza tempo e pouca gente tem. Gente, quando você entra na turma ITA, o coordenador vai falar isso daí bem rapidinho para você. Faça um caderno de fórmulas. O que ele está querendo dizer? O que é caderno de fórmulas? Vamos começar com isso. É um caderno onde você coloca as principais equações, as principais fórmulas, os principais teoremas, algumas moléculas de exceção em química, exercícios, mas rapidamente resolvidos, entendeu? Para que você veja depois. E por que esse caderno de fórmulas? Não é você colocar a matéria inteira lá, são essas coisas de resumo. Por quê? Vou explicar para você. Porque senão, você vai, imagina assim, você tem um monte de matéria. Se você chegar na prova do ITA no finalzinho e quiser revisar tudo isso daí, gente, você imagina um tanto de caderno, de lista, de exercício que você vai ter que dar, ficar folheando. Não vale a pena, você vai ficar nervoso, ansioso, ansiosa, preocupada. Então a dica é: faça um caderno de fórmulas. E como que você faria o seu? Vou te falar mais ou menos assim. Isso daí geralmente vale para quem está no começo do ano. A gente já está agora no final. Se você não tem um caderno de fórmulas, eu não recomendo sair correndo atrás disso. Ou às vezes ainda dá um tempinho. Mas eu acho que isso é mais para o começo do ano. O que você tem que fazer? Você tem que. Pegou teoria, por exemplo. Pegou teoria de funções. Galera, aprendeu, começou a fazer exercício. Pega um papel, um caderno e começa a anotar as coisas principais de função. Ah, definição da função. Tá, então beleza. F de x igual a tal coisa. Isso acontece no domínio e tal. E fala isso. Escreve isso bem rápido. Aí embaixo, o que é uma função injetora? Ah, f de x1 igual a f de x2, tal. Entendeu? Então é resuminho, gente. Para quê? Para que quando você chega nos simulados, nas provas antigas, nos vestibulares, você não tenha que pegar um caderno gigantesco de 500 páginas e ir lendo tudo. Você tem um caderninho ali que tem um resumo de tudo. Beleza, gente? Essa era a segunda dica. Outra dica, terceira dica: prova antiga é fundamental. Gente, quanta gente se perde nisso? Que fica estudando, chega na época de fazer prova antiga e não faz. Galera, prova antiga é muito bom, você tem que conhecer a prova que você está fazendo. Não adianta você ser um gênio da matemática se você não sabe
o jeito que o ITA cobra matemática. Porque aí você pode ser um gênio da matemática e achar que o ITA vai cobrar, sei lá, um tipo de probabilidade absurda que você vê para a Olimpíada, e não vai, entendeu? Então, assim, você precisa entender a prova que você está fazendo. E outra coisa também, em geral, nas turmas ITAs, a gente estuda num nível maior do que a prova. Então, às vezes, você tá levando o ano inteiro, está assim, nossa, eu não tô indo tão bem, ou sei lá, tô indo bem, mas tipo, poderia estar indo melhor. Querendo ou não, sua confiança vai caindo um pouco. Quando você chega na prova antiga, você vê que tudo aquilo que você estudou estava num nível maior. E agora você está vendo um nível mais fácil. Então você fica mais tranquilo, fica mais confiante. Você fala, caraca, esse era o ITA? O ITA parece muito mais fácil. Por quê? Porque ao longo do ano você ficou fazendo um monte de coisa mais difícil. Entenderam? Então prova antiga é fundamental. Quantos anos você recomenda de prova antiga, Bibi? Olha, eu recomendo o máximo possível, razoável, o máximo razoável possível. Não estou falando de 50, 70 anos de prova. O que eu recomendo? Eu acho assim, se você está bem preparado, já está estudando bem, está indo bem nos simulados, já está sabendo a matéria e está chegando agora na reta final, eu recomendaria pelo menos 5 anos de prova antiga, mas fazer bem feito. E o que eu digo bem feito? É sentar, é tentar talvez marcar a hora, marcar, falar assim, beleza, a prova do ITA tinha 4 horas para fazer, vamos ver quanto tempo que eu faço. Poxa, consegui fazer em 2 horas e meia. Legal, entendeu? Quanto que eu tirei? Pega a prova dissertativa e passa para um amigo, uma amiga corrigir e vê a nota que essa pessoa te daria. Porque aí você pode meio que ver se você está conseguindo se expressar bem, se você não está gastando muito tempo escrevendo coisa desnecessária, entende? Então, assim, prova antiga é muito legal. Aí eu falei 5 anos para no mínimo, mas eu diria que um número cheio são 10 anos, beleza? 10 anos. E se você tiver tempo absurdo, já tá super preparado, já tá quase falando assim, a prova do ITA podia ser amanhã, faz 15 anos aí, beleza? Essa é uma boa dica. Gente, próxima dica. Dica número 4. Faça amizades boas no cursinho para poder ajudar e aprender com elas e ter alguém bom para corrigir suas provas antigas. Gente, eu falei de prova antiga e agora você precisa então ter uma pessoa para corrigir sua prova antiga. Galera, é o seguinte, você, para ter essa pessoa, você precisa ter fazer amizade. Não vai ser aquela ideia de você chegar no cursinho e você não querer falar com as pessoas. Porque aí muito dificilmente você vai fazer uma amizade e mais difícil ainda você vai ter uma amizade boa, uma amizade forte e essa pessoa talvez não vá corrigir a sua prova, por exemplo, não vai te ajudar durante o ano. Então eu sempre recomendo, tenha amizades boas no cursinho. E essas amizades, gente, servem para o ano ficar mais leve, servem para o ano ficar mais divertido, serve para às vezes você ter um almoço, você vai almoçar e você tem gente para você almoçar junto lá no cursinho, serve também para conversar durante o ano, tipo fazer um grupo de mensagem, conversar, ir num cineminha. E por que eu disse amizades boas? Porque, gente, a gente sabe que a amizade é uma coisa complicada. Se você tem amizades ruins, elas provavelmente vão te atrapalhar. Então, assim, não tem amigos ou amigas ali que, não, tá tudo muito ruim, nossa, a gente tá indo mal, vamos esquecer isso daí. Tem gente que é assim, não tem esse tipo de amizade. Não tem amizade que vai te levar em show, balada, essas coisas aí, que primeiro não vai agregar nada, e segundo, pro vestibular é pior ainda. E aí você pode pensar e falar o seguinte, não, mas o cursinho é o cursinho, as minhas amizades são diferentes do cursinho. Gente, tem amizades do cursinho que você leva para o resto da vida. Então cultive boas amizades. Então assim, não cultive amizades do povo que vai te levar em balada, e povo que vai levar em festa, porque não é bom nem no cursinho nem depois no resto da vida. Beleza? Então é isso daí. Tenha boas amizades. Outra coisa, aproveite essas amizades para você crescer e poder ajudar a pessoa e também aprender com ela. Então, por exemplo, assim, sempre vai ter ali no cursinho um amigo seu, então cultive essa amizade, que vai ser um absurdo em matemática, você vai ter uma amiga que é absurda em física e você é absurdo em química. Então, se você conseguir essas 3 amizades, ou seja, você e mais essas 2 pessoas, você forma um grupo insano. A menina que sabe muita química pode ajudar você e o seu amigo, o de física sabe muito mais do que vocês e vai crescendo, ou seja, todo mundo cresce junto. Mas é o que eu falei, toma muito cuidado com a amizade. Gente, a última dica é o seguinte, tenha um segundo plano. Galera, você pode pensar assim, caraca, a Bibi tá me desmotivando, tá perto das provas, eu tô aqui focadão no IME, no ITA, e o Bibi falando aí de segundo plano, ou eu tô focadão aqui no Enem, na USP, na Unicamp, e o Bibi falando de segundo plano. Gente, por que eu tô falando isso? Porque eu passei por isso.
E eu neguei o segundo plano até o momento em que eu enxerguei que era bom ter o segundo plano, aí eu vi que era bom ter o segundo plano, aí me ajudou a ter o segundo plano e graças a Deus passei usando também o segundo plano. E aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Gente, o que é o segundo plano? Não é você falar assim, ah, o ITA tá difícil, o IME tá difícil, medicina no Enem tá impossível, o Enem tá impossível aqui para engenharia, tá absurdo. Ah não, vou fazer um segundo plano. Não é isso, gente. É o seguinte, o ITA tá difícil, o Enem tá difícil, a USP tá difícil. Boa, vamos estudar cada vez mais, vamos aprender. O que tá faltando eu vou aprender, fazer mais exercício e tudo mais. Mas ali no seu subconsciente tem um segundo plano. Ou seja, tem uma ideia muito boa que caso o primeiro plano não dê certo, você vai para o segundo. E talvez você não vai, mas só de você ter esse segundo plano, você vai estudar mais tranquilo, vai ficar mais relaxado, vai ser muito melhor. No meu caso, aconteceu isso. Eu negava o segundo plano até o final. Eu falava assim, não quero segundo plano, não quero segundo plano, não quero segundo plano. O que acontecia? Eu ia fazer o ITA era meu único plano de faculdade. Eu não passava, ficava triste, ficava desesperado. Antes de fazer o ITA, quando eu chegava na prova, eu ficava, nossa, agora estudei o ano inteiro, tem vários anos que eu estou estudando por causa disso. É muito ruim, é uma pressão muito grande. Quando você tem um segundo plano, você pensa assim, legal, tá bom, estou estudando, estou dedicado ao máximo, se Deus quiser eu vou passar. Se eu não passar, tem um plano muito bom, entende? Tem uma ideia, tem uma outra faculdade muito boa que eu tenho condição de ir. Entende a ideia? Então é isso que eu queria passar para vocês. Gente, eu falei no começo do vídeo que eram 10 dicas. O ponto é o seguinte, eu passei 5. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal e coloquem nos comentários. Bibi, fala as outras 5 que eu passo para vocês. Beleza, gente? Valeu e até mais.